Bom dia pessoal do canal, mais um vídeo aqui do Adonai, canal que não complica, mas descomplica a sua vida, ou seja, aqui para quem está iniciando, você consegue aprender algumas coisas com facilidade, beleza? Então hoje nós vamos estar falando sobre uma central HSFI da Meriva e eu queria comentar sobre os acionamentos da bobina de ignição, a interface de mudança de sinal de analógico para digital e alguns componentes. Então vamos lá. Estou com o esquema elétrico dela aqui aberto na minha frente também, como você pode ver. Tem algumas particularidades que a gente precisa ver, analisar antes de condenar ou abrir a central e sair fazendo coisas por aí, tá bom? Então vamos em princípio analisar a primeira coisa antes de eu abrir essa central e começar a mexer, tá? Então a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: essa central ela tem aterramento na carcaça, tá vendo? E ela tem alimentação no A02 e no A19, ou seja, mais 30, você vai testar e vai ter. E você tem mais 15 no A52, você vai checar, ligar a ignição e vai ver. Para isso, essa central precisa estar aterrada, ela precisa estar aterrada para você poder checar as outras coisas, beleza? Tá. Aí você vem para cá, para esse relé, que é o relé principal. Como ele funciona? Bom, ele vai atuar aqui num monte de atuadores aqui, tá vendo? Se você for ver do outro lado, são relé dos atuadores. Mas antes disso, você vai analisar. O pino A16 da central, você liga a ignição do carro, beleza? Com a ignição ligada, você vem até o pino A16. Tira, desliga a tomada da central e aterra o pino A16. Quando você aterra o pino 16, A16, o relé, se ele tiver alimentação no 30 e no 86 do relé, ele vai acionar, fechar a platina aqui, o contato, e vai ter alimentação no pino B47 da central, B48 e B64. Se não tiver alimentação nesses pinos aqui, essa central não vai funcionar. E você vai entender que ela está morta. Beleza? Então tem que observar para isso, esse é um detalhe importante. Tá? O relé da bomba de combustível é aterrado através do pino A23. Totalmente independente, a central controla ele, mas não depende de muita coisa. Aqui sim, você vai checar isso aqui, tá bom? Aí você checou, não funcionou, checou o sensor de rotação também, ok? Lembre-se disso. Verifica esses itens que tem importância, resistência, vê se ele está mandando frequência para cá, para a central. Depois daí, aí você vem para a central. Tá, então vamos analisar a central. Aqui você tem esse drive aqui, coloca a central nessa posição, para cima. Esse drive aqui é o drive responsável pelo pulso que aciona os componente que aciona as bobinas, de que vai chavear as bobinas aqui, ó, os transistores. Esse e esse aqui. Aqui são de alta. Ou seja, essa frequência aqui é baixa, ele joga para cá e aciona a bobina. Se você analisar lá na bobina, você vai precisar de uma alimentação na bobina, 12 volts quando liga a ignição, e esse 12 volts aqui, ó, é o B47. Então, da onde é que sai B47? Do relé principal. Olha só o que falei para vocês, ó. Tem que acionar esse relé principal, a importância que tem, para poder ver a alimentação para a bobina recebe a alimentação, e aí a central, se tiver tudo ok, ela vai setar, mandar um pulso para cá, ó. Olha só, tá vendo aqui, ó, B01 e B33, ok? Então, olha só que interessante aqui. Esses pinos é chaveado através desses transistores aqui, ó. Esse e esse aqui. Ok? Então, esse drive é responsável por isso aqui. Só que antes de você mexer na central, analisa o esquema elétrico e vê se está tudo ok direitinho. Tá? Aqui você tem um cristal, que é o clock, que faz o clock. É um tipo de cara que está sempre acordando esse processador aqui, ó. Ele, em baixa frequência, ele fica mandando uma frequência direto aqui, ó, para o processador aqui, tá? Para que ele funcione normalmente. Esse drive aqui é o regulador de tensão
Aqui entra 12 volts e sai 5 volts para distribuir para os componentes da central interna dentro, tá bom? Então, observe isso aqui, tá? Quando ele tem CAN, tem aqui um componente aqui, que é do CAN bus, e aí ele faz essa comunicação. Então, essa observação que você tem que entender. Esse driver é da bobina, que aciona os transistores da bobina de alta. Esse driver aqui é o drive que transforma o sinal digital em analógico. E esse driver aqui é o responsável pelo corpo de borboleta motorizada. Ou seja, perdeu a aceleração, funciona o carro, não acelera, ele é responsável. Pulso de bobina e sinal, conversor de sinal analógico para digital, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre essa central, tá bom? Tem algumas particularidades, você tem uma outra HSFI aqui, com alguma diferençazinha aqui, tá bom? E vai depender da motorização do carro, você precisa analisar isso, porque não é simplesmente você chegar e condenando a central de injeção e achando que vai resolver o problema com simplesmente abrindo e trocando componente. Então precisamos, amado, de quê? De informações. A informação ela é importante, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui HSFI, onde você pode ver as pinagens dela, testar em bancada, ver se tem comunicação, pode checar, ok? Se você tiver um equipamento que faz aí a interface, que é como se fosse uma interface, eu uso aqui na minha loja o Multigiga, mas se você não tiver, pode ser outra marca, e você checa se está codificada, se está tudo direitinho, beleza? Então, era o vídeo de hoje, era para falar sobre exatamente essa central e as particularidades dela, tá bom? Verificar o esquema elétrico antes, para você não abrir sem necessidade. Porque muitas vezes você abre, danifica a central, troca um componente e não resolve o problema, tá? Então, entender como funciona aqui. Precisa compreender e saber ler e interpretar esquema elétrico. Se você não souber, corre atrás disso aí, tá bom? É importante. Sem isso aqui, não tem como fazer isso aqui. Porque para você entender cada componente desse, você vai entender como funciona, tem que entender como funciona os componentes aqui. A função da central de injeção, ela é tipo uma interface. Ela simplesmente vai fazer o quê? Essa interligação das informações dos sensores aqui, tá? E vai chavear para atuar nos atuadores aqui, ó. Tá vendo? Os atuadores. Mas para isso precisa da informação desses sensores aqui, de pressão, temperatura do ar, temperatura da água. Os relés também desse lado aqui trabalha dessa forma, atuar. É um tipo de atuador, mas ele atua para que a central trabalhe e acione os atuadores aqui, bobina, bico injetores, bomba de combustível. Mas para isso precisa dessas informações aqui, tá? E a central precisa de alimentação, precisa de frequência de sensor de rotação, precisa checar isso para poder acionar os atuadores lá, tá? Isso aqui é o último caso que você vai mexer, que é a central de injeção. Um abraço e um bom final de semana.